Hoje eu queria, uma vez mais, agradecer a Deus pela presença de vocês e propor que a gente fique aí também em 2 versículos, ou 2 ou 3 versículos que nós escutamos, a primeira leitura e o Evangelho, para a gente poder fazer uma reflexão um pouquinho mais focada. A primeira leitura, não sei se vocês perceberam, é a escolha do rei Davi. Samuel é o último grande dos juízes, ele que vai fazer a transição entre aquilo que seria o período dos juízes nas Sagradas Escrituras, das 12 tribos, para o estabelecimento daquilo que é o reino de Israel. Como a gente recorda, as 12 tribos de Israel, cada um tinha lá o seu chefe, que era chamado de juiz, e quando eles precisavam se juntar em conselho para tomar uma decisão, tinha que reunir os 12 chefes da tribo. E às vezes isso não era estrategicamente muito interessante, haviam atrasos e conversas que às vezes não se afinavam muito, por assim dizer. Então o povo vai pedir um rei, e Samuel vai ser o responsável por escolher este rei, e ele vai escolher este rei na casa de Jessé. Então isso é um pouco o pretexto para a gente entender, por onde que vai a nossa leitura de hoje, a primeira leitura que nós lemos do livro de Samuel. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, está logo no início da leitura. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele encontra o filho mais forte, o filho mais robusto, aquele que ele julga ser o escolhido. E ele vai dizer, com certeza este é o ungido do Senhor. Com certeza este é o ungido do Senhor. E aí Deus vai dar aquele tapa de luva que a gente encontra em Samuel, dizendo assim: você está enganado, Samuel, não é este que eu escolhi. Como se ele dissesse para Samuel, dissesse para cada um de nós, o seu problema, o nosso problema, é que nós julgamos pelas aparências, mas eu, o Senhor Deus, vejo o interior dos corações. Eu acho este versículo, que aparece lá no livro de Samuel, ou seja, uma narrativa que a gente poderia datar de 800, 900 anos antes de Cristo, talvez um pouco mais, e já aparece essa reflexão tão simples para a nossa vida, mas tão fundamental, porque realmente um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida é que nós julgamos pelas aparências, nos preocupamos demais com as superficialidades da vida, e a gente perde aquilo que é essencial. Eu acho muito interessante isso, porque olha só, quem dá este fora é Samuel, é alguém que está perto de Deus, que supostamente não era para ter dado este fora. Se eu estou perto de Deus, significa que eu tenho o mínimo de sensibilidade para perceber a sua vontade. Não estamos falando de um pecador, de uma pessoa que está longe de Deus. Não, a gente está falando de alguém que é o último dos juízes. E ele comete este erro grotesco de julgar pelas aparências. E aí Deus vai lá no coração e fala: isso é o seu problema, o problema da humanidade, é o nosso problema. Nós não conseguimos, muitas vezes, perceber aquilo que é o essencial. Nós ficamos na superficialidade, nas aparências. Eu já disse isso aqui para vocês, alguns devem lembrar disso, mas a gente repete, Quem já passou dos 25 anos aí, que não é o caso de vocês, deve lembrar. Tinha uma propaganda da Coca-Cola que falava assim: imagem é tudo, sede não é nada. Estão fingindo que não lembram, Imagem é tudo, sede não é nada. É a imagem. Imagem é tudo. A gente se preocupa com as imagens, com o bonitinho. Hoje eu fiz essa reflexão de manhã, Fiz a reflexão de manhã no Rosa Mística e aqui, dizendo justamente isso. Como que a gente percebe que na nossa vida, muitas coisas que nós decidimos têm a ver com a imagem. E quantas decisões a gente toma errado por causa da imagem, Este é o amor da minha vida. Será?
esta é a profissão dos meus sonhos. Será? Ou, né, para falar também do nosso ciclo religioso, né, este é um homem santo. Por quê? Só porque fala bonito? E segue direitinho as rubricas da liturgia? É por isso que ele é um homem santo? Aparência, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Então, essa pregação que nós fizemos hoje de manhã, nós repetimos aqui, muito importante para nós, né? É um tapa de luva que Deus dá em Samuel, que era um amigo dele, né? E aí a gente fica com este convite, né, para que talvez o exercício da quaresma, nós estamos terminando a quaresma, gente, praticamente, né? Mas esse restinho que sobra, a gente poderia fazer uma espécie de entrada no nosso coração, né? Olhar para o nosso coração e ver como que está a nossa faculdade de julgamento, né? Quando o Evangelho fala assim, não julgueis para não ser julgado, cuidado, Jesus não está falando de anular a nossa capacidade de julgamento, não. A faculdade do juízo, né? Eu diria que ela é primordial na vida do ser humano, porque é ela que nos ajuda a discernir entre o bem e o mal, entre o necessário e o desnecessário, entre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial, entre a imagem, né, como Samuel olha e fala, é este vai ser, né, entre a imagem, não é isso? E aquilo que é a essência da coisa. Então, entrar no nosso coração, pedir ao Senhor a graça do discernimento, né? Lá nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que agora eu tive a graça de retomar, então a gente faz os exercícios, né? Separa um dia para fazer, e um momentinho do dia para fazer. Aqui na paróquia tem uma pessoa que eu estou acompanhando, comecei a acompanhar agora com esse exercício. É muito interessante porque a primeira graça que pede é a graça do discernimento, de discernir entre o puro, o impuro, o justo, o injusto, o bom, o mal, a aparência e o essencial. Isso é muito importante para nós, né? E olha só para vocês verem, aquele que parecia que era o mais frágil e que não seria o escolhido é justamente quem Deus escolhe, Davi. O mais novo, o menos experiente, a gente fala, né, o vaqueirinho. Ah, tem mais ninguém aí não, Jessé? Tem um menino aí, um novinho aí, um vaqueirinho que está cuidando lá das vacas lá, mas esse menino não vai servir para nada não, para ser rei. E é justamente esse que é o escolhido. Então cuidado, de repente, né, na nossa vida a gente coloca o acento onde o acento não deve estar. Em todos os sentidos, gente, na nossa família mesmo, né? No nosso trabalho, na nossa vida pessoal, a gente fica lá colocando ênfase em coisas que, né, e aí Deus olha, está olhando pela aparência, é como falou com Samuel, né? Samuel, não é este. Você olha a aparência e eu olho o interior dos corações. Como a gente precisa aprender isso? Não é só vocês não, eu preciso aprender isso o tempo todo, todos nós, o Papa, o Bispo, né? Aqui não existe pessoa que já chegou a esse sumo discernimento, né? Só quando a gente estiver na glória. E a última parte da nossa homilia é a reflexão sobre a cura do cego, que eu queria também deixar para vocês, bem rapidinho, para a gente não prolongar muito, nós não temos, né, este tempo todo. Então, tentar resumir aqui. Vocês perceberam que Jesus faz um gesto que não é um gesto assim muito agradável, né? Ele faz uma lama com a saliva, aí ele passa, não é isso? Nos olhos do cego lá de nascença, e pede para ele ir lavar o rosto numa piscina, não é? A piscina chama piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. E aí existe um vínculo direto entre Jesus, a piscina, o cego e o templo. E eu vou tentar explicar isso aqui rapidinho para vocês, sem tomar muito tempo. A água daquela piscina, ela era usada em uma ocasião na vida dos judeus. Era usada na festa das tendas. A festa das tendas em Israel é a festa que recorda a vida do povo no Egito, quando Deus habitava numa tenda e não num templo. Então, agora eles têm o templo, não tem mais a tenda, né?
Mas aí, para recordar o tempo que eles eram, vamos falar assim, né, itinerantes, eles fazem essa festa. E a água daquela piscina servia para lavar o altar. Eles pegavam a água daquela piscina, lavavam o altar, e à noite acendiam-se as velas e Jerusalém ficava iluminada. Olha para vocês verem, Jesus manda o cara lavar o rosto onde? Na piscina de Siloé, para mostrar o quê? Que agora o altar que deve ser lavado por aquela água não é mais o altar do templo. Que o templo que deve ser lavado por esta água não é mais o templo físico. O templo que precisa ser lavado é o ser humano. Bacana isso, né? Olha para vocês verem a conexão. E a gente recorda São Paulo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Olha que bonito, né? Por isso que manda lavar lá, né? Então, é um vínculo muito bonito para dizer, né? Esse gesto que Jesus faz e cura os olhos do cego lá, né? Da cegueira, que era uma cegueira, a gente poderia dizer, né? Connatural, porque ele nasceu cego. Tem uma mensagem que vai para além da cura física, que é a ideia da cura espiritual, para dizer, antes, e aí tem uma escadinha, né? Festa das tendas. Antes, a Arca da Aliança estava guardada na tenda, não é isso? Armava-se uma tenda no deserto, e aí se guardava a arca lá. Depois veio o período dos juízes, nós lemos agora o texto, o reino de Davi, de Salomão, e construíram aí o grande templo. Então a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, deixa de ser guardado numa tenda e agora é guardado num templo, que é o templo físico. E com Jesus, a presença de Deus, que antes estava numa tenda e que agora estava no templo, a glória de Deus deixa de ser concebida como uma glória que está presa em quatro paredes, e é concebida agora como uma glória que habita o ser humano. Então, Deus mora numa tenda, mora num templo de tijolo, mas a vontade dele é habitar o nosso corpo. Por isso que nós somos templos do Espírito Santo, né? Então é uma maravilha, né? Vocês lembram lá do domingo passado que Jesus fala assim, se você soubesse quem te pede água, não é isso? Você pediria e eu te daria água viva, né? Olha de novo a ideia da água viva na piscina de Siloé, né? Eu falo que às vezes quem perde uma missa no domingo, não perde só uma missa, não perde só um rito, perde a possibilidade de uma reflexão profunda sobre a vida. É uma pena que muitas pessoas ainda não entenderam isso. Muitas pessoas que vivem conosco. Ministro de Eucaristia que só vem na missa quando serve. Coroinha que só vem na missa quando serve. Leitor que só vem na missa quando ler. Não entenderam ainda. Catequistas que só vêm à missa, né, quando tem alguma função. Quando nós perdemos uma missa, nós perdemos a possibilidade de refletir profundamente sobre a nossa fé. Que pena que muita gente ainda não entendeu isso, né? Tomara que a gente possa entender e levar essa mensagem para a nossa vida, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.